Nossa reunião hoje está baseada nos capítulos 11 ao 15 do livro de Salmos. O que vamos aprender? Devido aos últimos dias que estamos vivendo, vemos que a violência está cada vez mais aumentando. Por isso, vamos ver como se imaginar no paraíso pode nos ajudar. Também veremos como podemos nos proteger diante desse cenário. Na parte, a sabedoria é melhor do que armas. Logo, teremos um discurso falando da campanha da celebração, que vai dar início no sábado, dia 2 de março. E teremos as participações dos irmãos e irmãs. Veremos algumas sugestões de como podemos convidar as pessoas para a celebração, tanto de casa em casa, como também no testemunho informal. Vamos iniciar então? Primeiramente com tesouros da palavra de Deus, com o tema Imagine-se no novo mundo de paz. Vamos dar atenção ao nosso irmão Eduardo Carriel. Quando compartilhamos com outros as boas novas de um mundo de paz, é muito comum percebermos a indiferença de muitas pessoas. Como podemos ajudá-las a ter fé e esperança nesse novo mundo de paz que Jeová promete? E como podemos também evitar ser influenciado pela indiferença do mundo? Visto que este mundo cada vez mais aumenta a violência, precisamos fortalecer a nossa fé no novo mundo de paz que Jeová promete. E por que isso acontece? Porque vivemos num mundo que a violência se alastra cada vez mais. Nos dias do salmista, não era diferente dos nossos dias. E considerar o que aconteceu em seus dias vai nos ajudar a fortalecer a nossa convicção, fé e esperança no novo mundo de paz que Jeová promete. O salmista Davi presenciou condições semelhantes às que vivemos hoje. Veja com que palavras Davi se referiu à violência em seus dias aqui no Salmo de número 11, versículos 2 e 3, que passa a nos dizer: Veja como os maus armam o arco, eles colocam a flecha na corda para, da escuridão, atirar nos que são retos de coração. Quando os alicerces são destruídos, o que pode fazer o justo? Portanto, Davi presenciava no seu dia a dia violência que também hoje nós presenciamos. O que é esses alicerces que são abalados, são destruídos, conforme descrito no versículo 3? Esses alicerces aqui mencionados são os próprios alicerces da sociedade humana, em que precisa ter certa parte da lei, da ordem e da justiça. Quando estes alicerces são abalados, a desordem social, então, aumenta cada vez mais. Sob tais circunstâncias, o justo deve confiar plenamente em Jeová. E foi isso que o salmista fez. No Salmo de número 11, verso 4, nós não vamos ler, mas ali diz que os olhos de Jeová estão atentos e examinam os filhos dos homens, indicando assim que nada passa despercebido aos olhos de Deus. Vivemos num mundo que precisamos mais do que nunca confiar em Jeová, porque Ele sim é o único que pode pôr fim a toda a violência neste mundo. Este mundo, podemos dizer assim, que
está numa rota de colisão com o dia de julgamento de Jeová. E quando isso acontecer, os maus não mais existirão. Todos aqueles que causam sofrimento a outros por meio da violência estão com os seus dias contados. E isso é o que diz aqui o Salmo, no Salmo de número 11, verso 5. Convido os irmãos a lerem comigo em suas Bíblias. Salmo de número 11, verso 5, passa a nos dizer: Jeová examina tanto os justos como os maus. Ele odeia quem ama a violência. Portanto, ele não tolerará por muito mais tempo as pessoas que amam a violência e que a praticam. Portanto, meditar nas promessas de Jeová e em como ele vai estabelecer um novo mundo de paz nos ajudará a esperar por esse grande dia. Nos ajudará a enfrentar os nossos problemas com mais otimismo e com mais êxito. Veja o que o salmista disse no Salmo de número 13, e que essas palavras com certeza podem nos ajudar muito nos nossos dias. Veja o que ajudou o salmista a confiar plenamente em Jeová. Salmo 13, 5 e 6, que nos diz assim: Eu, porém, confio no teu amor leal. Meu coração se alegrará com os teus atos de salvação. Vou cantar a Jeová, pois ele me recompensa ricamente. Os irmãos perceberam aqui o que ajudou o salmista a ter a perspectiva correta dos problemas que ele enfrentava em seus dias? Aqui diz que ele se alegraria nos teus atos de salvação. Ou seja, Davi meditava nos atos poderosos que Jeová já tinha mostrado e feito. E nós podemos fazer o mesmo por meditar no que Jeová já fez por nós, o que ele está fazendo e como ele tem nos ajudado nos dias de hoje. Por isso, no versículo 6, ele diz, no final, pois ele me recompensa ricamente. Davi estava bem apercebido de como Jeová o abençoava, já naquele momento. Então, meditar hoje em como Jeová nos tem abençoado hoje, nos ajudará a passar com êxito nos nossos problemas. Nós temos aqui uma imagem que nos retrata bem este mundo que Jeová promete para nós. E meditar neste mundo, nessa promessa de Jeová, a hora tão breve, nos ajudará também a fortalecer nossa fé e confiança em Jeová. Nós podemos perceber aqui uma jovem dormindo. Ela está num ambiente que hoje nós podemos dizer que é um ambiente hostil, porque quem teria coragem hoje de dormir numa floresta, cheio de animais selvagens, animais peçonhentos? Mas ali não há mais essas situações. Não há mais o perigo de animais selvagens. Nós podemos ver acima desta jovem um jaguar ou uma onça, que hoje é um animal bastante selvagem, está ali também dormindo. E esta jovem também despreocupada. Sabe por quê? Porque Jeová fez um pacto com esses animais. Veja Ezequiel capítulo 34, versículo 25, uma descrição bem interessante do que Jeová fará em breve. Diz assim: vou fazer com elas um pacto de paz e vou livrar esta terra dos animais ferozes, para que elas vivam em segurança no deserto e durmam nas florestas. Os irmãos perceberam aqui, o livro
o reino de Deus já governa, descreve bem como será em breve. Nenhuma criatura, quer humana, quer animal, representará ameaça. Imagine no futuro ter todo este planeta como seu lar, onde poderá nadar nos rios, lagos e mares, atravessar cadeias de montanhas e passear nos campos em total segurança. Sim, irmãos, este é o novo mundo de paz que Jeová promete. Por meditarmos nessas promessas de Jeová, poderemos nos beneficiar desde já e também num futuro bem próximo. Obrigado, irmão Carriel, pelo discurso encorajador. E agora, os irmãos poderão participar na parte Joias Espirituais, com o nosso irmão Elton Camargo. Vamos dar atenção. Muito bem. Então, para começarmos as joias espirituais, eu gostaria de um voluntário para ler o texto de Salmo, capítulo 14 e o versículo 1. A irmã Carol, por favor. O tolo diz no coração: não há Jeová. Suas ações são corruptas e sua conduta é detestável. Não há quem faça o bem. Muito obrigado. Então, com base nesse texto, tem a pergunta: como os cristãos poderiam ser influenciados pela atitude mencionada nesse texto? O irmão Benfica? Muitos professores e pais têm um conceito permissivo e promovem um modo de pensar liberal. Para eles, o importante é ser feliz. Até muitos que afirmam ser religiosos e acham que têm liberdade para fazer o que é certo na opinião deles, sem qualquer obrigação de obedecer a Deus e seu mandamento. Essa atitude é tóxica e contagiante. Isso pode ser um perigo para nós cristãos. Se não tomarmos cuidado, alguns podem ter esse mesmo conceito em relação aos arranjos teocráticos. Talvez não queiram seguir procedimentos congregacionais e até reclamem de qualquer coisa que não seja do seu agrado. Ou pode ser que questione conselhos baseados na Bíblia sobre entretenimento, uso de internet e ensino superior. Muito obrigado. Agora vamos passar para a próxima pergunta, que é: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia dessa semana? Vamos começar com a irmã Ana Rosa. O texto de Salmos 15, 2 mostra que quem quiser ser amigo de Jeová tem de falar a verdade no coração, não apenas com os lábios. Aprendi então que os verdadeiros amigos de Deus precisam de um coração honesto. Precisa ter fé sem hipocrisia, porque atos verazes vêm do próprio coração. Muito obrigado. Vamos deixar agora lá no Zoom, por favor, o irmão Caio. Em Salmos 11:5 diz que Deus odeia quem ama a violência. É bom pensar no que escolhemos para nos divertir. Podemos nos perguntar: eu assisto filmes e séries violentas? Eu gosto de jogos onde mato pessoas imaginárias? Bom, como não queremos ser odiados por Jeová, temos que meditar nisso. E isso me preocupa muito como pai. E para evitar isso, eu tenho que aplicar os ensinamentos de Jeová diariamente, pois eles me ajudam a orientar os meus filhos e fazer a escolha certa. Isso, muito obrigado, irmão Caio. Vamos deixar a Laurinha agora. Em Salmos 13:6, Davi tinha muito medo, mas quando ele cantava os cânticos, ele sentia que Jeová estava com ele. E eu também, quando
Quando eu canto os cânticos, eu sinto que Jeová está comigo. Muito obrigado. Deixar agora o Enzo, por favor. Salmos, o capítulo 13, versículo 3, diz: Olha para mim e responde-me, ó Jeová, meu Deus. Ilumina os meus olhos. Isso me mostrou que quando eu tiver que tomar uma decisão difícil, eu devo orar, porque certamente Ele vai me ajudar. Muito obrigado. Irmã Joelma. Jeová sempre usa figuras de linguagem para nós podermos entender o que ele quer dizer. No Salmo 12:6, ele diz que as suas declarações são puras, são verdadeiras, como prata refinada num forno de barro 7 vezes. A prata, ela só começa a ser purificada a partir de 960 graus. Então, temos que multiplicar por 7 e o resultado vai ser a pureza da palavra de Jeová. Um contraste bem claro com as fake news de hoje, que nos deixam assustados, confusos, com medo. Então, vai ser melhor proveito gastarmos o nosso tempo mais em ler a Bíblia do que nos ocuparmos com essas notícias sem sentido. Muito obrigado. O irmão aí no fundo, por favor. Jonas, o que me chamou aqui bem a atenção mesmo, né, e colocar em prática, é o Salmo 14:2, quando diz: Jeová, desde o céu que ele olha para nós, o ser humano. E nós, será que está buscando realmente a Jeová? Sabemos como nós temos para pregar, tem que fazer a coisa certa, né? Ou seja, falar a palavra certa, na hora certa, não deixar o morador, né, um pouco constrangido. Então, desde quando Jeová está no céu olhando para nós, vamos fazer a coisa certa, que agrada a Ele. Muito obrigado. Vamos deixar a irmã Elaine, por favor. No Salmos 11:4, fala que os olhos de Jeová nos observam atentamente e nos examinam. Ou seja, ele vê o que nós somos no íntimo, no coração. Mas com que motivação, né, Jeová faz isso? Com certeza não é como um policial celestial, que lá do céu nos olha para ver se nos flagra no pecado. Quem faz isso é Satanás, né, que sempre desconfia e tenta nos incriminar. Jeová, ele nos observa com os olhos misericordiosos e bondosos de um pai que deseja proteger seus filhos. Então, ele nos alerta contra nossas imperfeições e fraquezas e nos dá instruções e disciplina por meio da sua palavra e da sua organização. Então, é muito bom, né, saber que Jeová se interessa assim por nós, e saber disso me motiva a continuar me esforçando em seguir suas orientações. Muito obrigado. Vamos deixar a irmã Amanda, por favor. Eu também gostei do Salmo 14:2, né, que ali fala que Jeová está atento a todos que residem na terra. Eu achei interessante o que certa sentinela citou, que o diabo percorre a terra procurando alguém para acusar e devorar. Em contraste disso, Jeová procura ajudar os que precisam de sua força. E pensando naquela pessoa que está buscando a Jeová, vemos no ministério como Satanás tenta atrapalhar. Então, aprendi a importância de fazer revisitas e não desistir facilmente. Muito obrigado. Por favor, o irmão Siqueira. Hoje é muito comum, em consultório médico, estabelecimentos comerciais, carros, as pessoas dizerem: Deus mora aqui ou eu moro com Deus, né? Será que procede isso? Há alguns requisitos para Deus, morar com Deus ou ser hóspede de Deus. O Salmo número 15, por exemplo, dá alguns requisitos. Tem que ser alguém que não tem culpa, alguém íntegro, alguém que faz o que é certo, alguém que fala a verdade, alguém que não calunia. Então, esses são requisitos que Deus pede, e nessa oração de Davi, nesse salmo de Davi mostra que para estar bem com Deus, estar na tenda de Deus, é preciso cumprir com esses requisitos. Muito obrigado. Vou deixar a irmã Luciene. O Salmo capítulo 12, versículo 2,
fala sobre lábios bajuladores, né? Então, o livro Perspicaz, ele indica que lábio macio indica uma linguagem enganosa. Então, tais lábios, bem como os lábios duros ou mentirosos, podem ser prejudicial, ele fere, né, em profundidade como uma espada. Então, nós precisamos nos proteger da bajulação, né, porque essa satisfaz o orgulho ou a vaidade daquele que é bajulado. Então, nós temos que ser humildes ao receber elogios e generosos e sinceros a elogiar. Isso, muito obrigado. E queremos agradecer a todos pelos comentários e excelente preparação e peço desculpas àqueles que não chamei devido ao tempo. A reunião prossegue. Obrigado, irmão Elton, e a todos pelos excelentes comentários. Agora, todos que terão suas partes na sala adicional, podem se dirigir até lá com o nosso irmão José Siqueira. E agora aqui, vamos acompanhar a leitura da Bíblia, do livro de Salmos, dos capítulos 13 e 14. Vamos dar atenção ao nosso irmão Bruno Santos. Até quando te esquecerás de mim, ó Jeová? Para sempre? Até quando esconderás de mim a tua face? Até quando terei ansiedades e preocupações, tristeza no meu coração todo dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde-me, ó Jeová, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que meu inimigo não diga, eu o derrotei. Não deixe que os meus oponentes se alegrem com a minha queda. Eu, porém, confio no teu amor leal. Meu coração se alegrará com os teus atos de salvação. Vou cantar a Jeová, pois ele me recompensa ricamente. Ao regente de Davi. O tolo diz no coração, não a Jeová. Suas ações são corruptas e sua conduta é detestável. Não há quem faça o bem. Mas Jeová olha para baixo, desde o céu, para os filhos dos homens, para ver se alguém tem entendimento, se alguém está buscando a Jeová. Todos se desviaram, todos são corruptos. Não há quem faça o bem, nem sequer um. Será que nenhum dos malfeitores entende? Eles devoram o meu povo como se comessem pão. Não invocam a Jeová, mas eles ficarão tomados de terror, pois Jeová está com a geração dos justos. Vocês, malfeitores, tentam frustrar os planos do humilde, mas Jeová é o refúgio deles. Que a salvação de Israel venha de Sião, quando Jeová trouxer de volta seu povo cativo, que Jacó exulte, que Israel se alegre. Queremos agradecer, irmão Bruno, gostamos muito da sua leitura. Parabéns, né? A gente conseguiu, né, imaginar bem, né, o que estava acontecendo, né, as falas de Davi. Mas gostaríamos de destacar o ponto que o irmão estava sendo observado, que é da brochura Melhore, lição 2, fale de coração. E fazemos isso em uma leitura por ler com sentimentos a fala de uma pessoa, mas sem exagerar. E o que nos ajuda é entender o que está acontecendo, né? E o irmão demonstrou isso, né? Fez gestos, né? Expressões faciais na hora da leitura. Então, parabéns, irmão Bruno. Que Jeová continue te abençoando. Agora, vamos dar início à sessão Faça Seu Melhor no Ministério. E na primeira parte de Iniciando Conversas, veremos um testemunho informal. E uma irmã vai convidar uma pessoa para a celebração. Vamos dar atenção às irmãs Regiane Rodrigues e Célia Vieira. Prontinho, aqui está o seu resultado do exame. Muito obrigada. Você foi muito ágil e educada. Imagina. Você foi tão simpática que eu gostaria de te entregar o convite para um evento muito especial. Ah, pode ser sim. Não tem ninguém aqui mesmo para ser atendido? Ó, está aqui.
É para a celebração da morte de Jesus. Eu já tenho a minha crença. Eu sou budista e não pretendo mudar de religião, viu? Te entendo. Olha, eu acredito que para chegarmos à libertação do nosso sofrimento, dependemos das nossas escolhas e do autoconhecimento, e não do sacrifício de outra pessoa. Obrigada por se expressar. Interessante a sua crença. Pelo que eu sei, vocês incentivam a bondade e o respeito para com todos e trabalham o lado espiritual. Eu estou certa? Isso mesmo. Respeitamos todos os seres vivos e trabalhamos o lado espiritual, porque o espírito forte, sadio, produz um corpo forte e sadio. Então, nessa reunião, nós ouviremos falar bastante sobre boas qualidades, como o amor, a bondade. E lá, todos serão recebidos de uma forma bem respeitosa, independente da religião. Caso você queira assistir, é totalmente gratuito, sem compromisso, e eu ficaria muito feliz em te receber lá. Olha, eu estou vendo aqui que vai ser no dia da minha folga. Eu vou pensar, mas nada de querer mudar a minha religião, tá bom? Combinado. Tenha um bom trabalho, vou te aguardar lá. Obrigada. Obrigado, irmã Regiane, irmã Célia. Gostamos muito da apresentação. Realmente é algo que pode acontecer, e a irmã se saiu muito bem. Mas gostaríamos de destacar o ponto que a irmã estava sendo observada, que é o da lição 5 da brochura Ame as Pessoas, que nos incentiva a falarmos com tato. E vemos que a irmã teve esse cuidado, por escolher bem as palavras, levando em conta o que ela acredita. E quando fazemos isso no ministério, normalmente temos uma conversa agradável e bem-sucedida. Apesar da moradora ter as suas crenças, a irmã se saiu bem. Então, parabéns. Na próxima parte de Iniciando Conversas, agora será de casa em casa. E a irmã também fará o convite para a celebração. Vamos dar atenção às irmãs Daniela Pereira e Maria Lima. Eu me chamo Daniela, muito prazer, Maria. Eu vejo que você está ocupada, eu não vou demorar. Mas eu vim aqui especialmente para te entregar um convite. Convite? Para mim? Tem certeza? É para você mesmo. Para você e para sua família. Esse aqui, olha, a celebração da morte de Jesus. Interessante. É verdade. Na noite antes da sua morte, Maria, Jesus pediu para celebrarmos o seu sacrifício. Por isso, na mesma data em que ele morreu, nós vamos nos reunir para relembrar a morte de Jesus. E vai ser um prazer ter a sua família e você lá com a gente nesse dia tão especial. Ah, sim. Mas é que eu sou católica e eu sempre comemoro a Páscoa também. Entendi. Mas esse evento, Maria, é independente de religião. Lá nessa reunião a gente vai ver por que foi tão importante o sacrifício de Jesus e como é que a gente pode se beneficiar também desse sacrifício. E aí dentro tem o endereço e o horário. Olha, eu vou ver certinho aqui, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você. Queremos agradecer a irmã Daniela, a irmã Maria. Também gostamos muito da sua apresentação e gostaríamos de destacar a lição que a irmã estava sendo observada, que é a lição 3 da brochura Ame as Pessoas, que nos incentiva a falar com bondade. E vemos isso na sua apresentação, do modo como você falou, o tom de voz, mostrou respeito. E por agirmos assim, as pessoas percebem que a gente se importa com elas. A irmã saiu muito bem, parabéns. Agora veremos outra parte de Iniciando Conversas, que também será de casa em casa. Mas agora a pessoa se interessa pelo convite da celebração. Vamos dar atenção às irmãs Janete Benfica e Michele Prudente. Olá, bom dia. Que jardim mais lindo.
Ai, obrigada. Eu amo muito flores, plantas. Pena que aqui o meu espaço é pequeno, né? Gostaria muito de ter um espaço grande para plantar bastante coisas. Olha, eu imagino quão lindo seria. O meu nome é Janete. Qual que é o seu nome? Meu nome é Michele. Michele, na Bíblia é uma promessa que Deus nos faz muito maravilhosa, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. E essa promessa está registrada aqui, ó, em Isaías, capítulo 65, versículo 21 e 22, que eu gostaria que você mesmo lesse essa promessa, por favor. Tá bom. Eles construirão casas e morarão nelas, plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Não construirão para outro morar, nem plantarão para outros comerem, pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore, e os escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Olha, Janete, é uma promessa maravilhosa, mas hoje, do jeito que o mundo está, como que isso um dia será possível? Olha, Michele, isso só é possível pelo que Jesus fez por nós. Ele veio à Terra e deu a sua vida pelas pessoas. No dia 24 de março, as Testemunhas de Jeová no mundo todo terão uma reunião muito especial. Trata-se da celebração da morte de Jesus. Lá vai estar mostrando como que a morte de Jesus foi importante para nós e como você pode ser beneficiada. E aqui está o seu convite. Que legal! Mas vai ser aonde? Olha, Michele, aqui dentro está o endereço e o horário. Muito bom. E quanto que é para entrar? Michele, não se cobra nada, não se faz coleta. Inclusive, se você quiser, eu passo aqui para nós irmos juntas. O que você acha? Vai ser ótimo, então. Eu vou levar meu marido, tá bom? Tá ótimo, Michele. E, Michele, outro dia eu gostaria de passar aqui para te mostrar por que Jesus ele teve que morrer. Qual um dia e horário que é melhor para você? Olha, Janete, eu prefiro que você venha depois do trabalho. Quinta-feira, às 18 horas, eu estou livre. Então, combinado. Aí eu volto, tá bom? Queremos agradecer a irmã Janete, a irmã Michele. Também gostamos muito da sua apresentação. Vimos muitas qualidades. A irmã começou bem, né, puxando uma conversa e depois inseriu o convite. Mas gostaríamos de destacar a lição que a irmã estava sendo observada, que é a lição 7 da brochura Ame as Pessoas, perseverança. Essa lição, ela nos incentiva a dedicar tempo e energia para fazer boas visitas e começar estudos bíblicos. E fazermos isso por marcar a próxima visita, assim como a irmã fez. Marcar um horário e fazer o máximo para voltar depois. Aí, como é o tema da brochura, perseverar, né? Tentar algumas vezes, né? E não desistir facilmente das pessoas. E a campanha da celebração é uma oportunidade, né? Muitos atendem bem, né, nessa época. Então, é uma sugestão muito boa para nós, né, nessa época. Então, obrigado, irmã, por nos ajudar nesse sentido. Agora teremos a parte Fazendo Discípulos, que é o estudo na brochura Seja Feliz para Sempre, na lição 13. Nessa demonstração, a irmã vai usar a seção Quer Pesquisar Mais para ajudar o estudante a entender o que Deus pensa sobre as religiões falsas. Vamos dar atenção à irmã Amanda e à irmã Ana Carolina. Carol, você pode ler o resumo, por favor. As religiões falsas afastam as pessoas de Deus. Elas fazem isso por ensinar coisas erradas e fazer coisas ruins. Deus vai destruir as religiões falsas. Obrigada, Carol. Vamos ver agora se ficou alguma dúvida aqui na revisão. O que você acha do que as religiões falsas ensinam e fazem? Olha, Amanda, eu gostei de aprender sobre essa questão das guerras, mas eu nunca tinha parado para pensar de que essas pessoas elas oram para matar outras pessoas, e isso não faz total sentido. Não faz mesmo, Carol. Lembra do texto que a gente viu, de João 13, 34 e 35, que os verdadeiros discípulos iriam ser reconhecidos pelo amor. Então, a base é o amor e não a violência e o ódio. E o que Jeová lhe pensa sobre tudo isso? Ele não gosta, né? Porque isso mancha o nome dele. Isso. E já que essas coisas mancham o nome de Jeová, o que ele vai fazer, então, com as religiões falsas?
Amanda, aí que tá, ele vai destruir. Só que é difícil, porque eu gosto tanto de ir no dia da minha igreja na cura e da libertação. Eu entendo, Carol. Lembra que quando a gente começou a estudar a Bíblia, o objetivo era que você comparasse o que você está aprendendo na Bíblia com o que você está aprendendo na prática. Até aqui, você discorda de alguma coisa? Não, eu vejo tudo que eu estou aprendendo está realmente na Bíblia e faz todo sentido. É que eu já estou há muito tempo na minha igreja, eu não sei nem o que minha família vai pensar se eu pensar em sair de lá. Sabe, Carol, eu também passei por algo parecido. A minha família também não gostou nem um pouco quando eu comecei a estudar a Bíblia e quando eu comecei a assistir às reuniões no Salão do Reino também. Mas uma coisa que me ajudou foi a orar a Jeová para ele me ajudar a fazer o que era certo. E outra coisa que me ajudou também foi fazer pesquisas, para eu ter certeza das escolhas que eu estava fazendo. Olha só que interessante, uma das pesquisas que nós temos aqui na matéria, nessa lição. Vamos ver essa daqui, ó. Será que é necessário pertencer a uma organização religiosa? Só que vamos ler só o ponto que diz: é preciso mais do que pertencer a uma religião. Você pode ler para a gente, Carol, por favor? Diz assim, ó. A Bíblia diz que as pessoas devem se reunir para adorar a Deus. Mas ela não ensina que uma pessoa pode agradar a Deus só por fazer parte de uma religião. Para ter a aprovação de Deus, a religião da pessoa deve influenciar sua vida. Por exemplo, a Bíblia diz: a religião que é pura e imaculada do ponto de vista de nosso Deus e Pai é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e manter-se sem mancha do mundo. O que você achou do que você acabou de ler, Carol? Amanda, é um ponto interessante. Eu não vejo muito na minha igreja, mas quando eu estava passando por alguns problemas, ninguém nunca me perguntou se eu estava bem, o que estava acontecendo. Pois é, Carol, e você notou o que disse aqui no parágrafo? Que para termos a aprovação de Deus, basta a gente só ir em alguma religião? Não, aqui falou que a religião precisa influenciar a nossa vida. Isso. E será que essa influência seria fazer apenas algumas partes da Bíblia ou fazer só o que a gente gosta? Não, seria fazer a vontade de Deus. Isso mesmo. Esse que é o ponto. Então, será que faz sentido Jeová manter as religiões falsas? Imagina essas religiões no paraíso aqui na Terra. Olha, Amanda, se nós pensarmos assim, não faz sentido, porque no paraíso só terá pessoas que fazem a vontade de Jeová. Isso mesmo. E olha só o que diz aqui. Tente o seguinte: na próxima reunião no Salão do Reino, pergunte a alguém por que você se tornou testemunha de Jeová. O que você acha? É uma boa pergunta. E o que você acha da gente colocar aqui, ó, na outra ideia? Tentar ir na próxima reunião e fazer essa pergunta. Eu vou tentar ir. Bom, Carol, muito bem. Então, se você precisar de alguma coisa, você pode contar comigo também. Agora a gente vai finalizar com uma oração. Gostaríamos de agradecer a irmã Amanda, a irmã Ana. Gostamos muito também do estudo e como ajudou, a estudante. E destacando, a lição que a irmã estava sendo observada, a lição 12, que tem o tema: seja simpático e mostre que se importa. E fazemos isso por pensar nas pessoas. Assim como Jesus nos ensina, se colocar no lugar das pessoas, imaginar os problemas que elas enfrentam e sentir o que elas sentem. E isso vai nos motivar a preparar bem cada estudo e ajudá-las conforme a necessidade. E vimos que você estava preparada, e usou a sessão Quer Pesquisar Mais para ajudá-la. Então, é um incentivo para nós também fazermos o mesmo. Obrigado por nos ajudar e parabéns. Que Jeová continue te abençoando. E agora, vamos iniciar a nossa próxima sessão, Nossa Vida Cristã. E para isso, convido a todos a cantarmos juntos o Cântico 8, com o tema Jeová é um refúgio, baseado no Salmos 91. Vamos cantar juntos.
Dando início à sessão Nossa Vida Cristã, o irmão Gustavo Brizola fará a consideração: a sabedoria é melhor do que armas de guerra. Vamos dar atenção. A situação do mundo piora a cada dia. A frequência com que vemos más notícias, tragédias, violências, coisas ruins é cada vez maior. E o detalhe é que as situações são cada vez piores, as pessoas estão cada vez mais frias. Essas situações, essas coisas que nós vemos, ouvimos, nos entristecem, nos desanimam e talvez nos deixe bastante receosos referente à situação do mundo. E quando uma pessoa sofre algum tipo de violência, ela sofre muito por conta disso. E ela fica com muito medo. Bom, nós estamos inseridos em um mundo mau, em um mundo governado por Satanás. E por isso nós não conseguimos nos livrar por completo dessa situação tão ruim que nós vivemos hoje. Mas Jeová nos deu orientações, conselhos na Bíblia, que podem nos ajudar a nos proteger diante de situações assim. Nós vamos ver alguns textos bíblicos que nos ajudam nesse sentido. O primeiro deles é o de Eclesiastes, capítulo 4, os versículos 9 e 10. Esse nós não iremos ler, mas em partes ele diz o seguinte: melhor dois do que um. Depois diz assim: se um deles cai, o outro pode ajudar. E depois conclui assim: mas se aquele que cai não tiver ninguém para ajudá-lo a levantar. Então, o texto nos deixa claro que dois é melhor do que um. Então, imagine a seguinte situação. Você vai passar por um lugar ali que não tem muito movimento, é um lugar escuro, um lugar perigoso. Será que seria prudente passar por ali sozinho? Bom, acompanhado fica melhor, fica mais fácil. 2, melhor do que 1. Nós temos também um outro texto que eu gostaria de pedir para alguém ler para nós, de Provérbios, capítulo 22, e o versículo 3. Por favor, a irmã Luciana ali no fundo. Quem é prudente vê o perigo e se esconde, mas os inesperados vão em frente e sofrem as consequências. Muito obrigado. Então, nós devemos estar atentos às coisas que acontecem ao nosso redor. Imagine que você está em um lugar e vê uma movimentação estranha, perigosa, tem ali um perigo iminente. O que será que nós deveríamos fazer diante dessa situação? Alguém gostaria de comentar para nós, por favor? O irmão Lucas Franco, por favor. O ideal é sair o mais rápido possível daquele local. Né? Conforme diz lá, fuja. Né? Não se fique preocupado o que as pessoas vão falar. Então, hoje está muito comum, né? Começar um tiroteio, mesmo no nosso território, já veio ocasião da polícia falar: olha, se retire daqui urgentemente, que vai ferver o negócio. Então, devemos estar atentos aí e ser rápido e sair do local. Exatamente. Muito obrigado, irmão Lucas. Interessante que o Lucas comentou sobre não sentir vergonha. É exatamente isso. O texto fala: quem é prudente vê o perigo e se esconde. Não fala quem é covarde vê o perigo e se esconde, mas quem é prudente. Agora nós vamos ver um outro texto de Provérbios, capítulo 26 e versículo 17. Alguém poderia ler para nós, por favor? Aqui na frente, irmã, por favor. Como alguém que agarra as orelhas de um cão, é quem passa e fica furioso por causa de discussões dos outros. Muito obrigado, irmã. Então, aqui fala sobre prender a orelha de um cão. A gente pode imaginar essa situação. Se a gente prender a orelha de um cão, ele vai tentar fugir, ele vai tentar morder, vai tentar atacar. E quanto mais a gente apertar, mais vai deixar o cachorro irritado ali naquela situação. E aí, mais ainda ele vai se esforçar para sair, e a gente apertando. E se a gente soltar aquele cachorro, ele certamente vai avançar na gente, vai atacar. Agora, nós não conseguimos segurar ele para sempre. Então, no livro Aprenda do Grande Instrutor, diz assim: esse é o tipo de problema em que nos meteríamos caso nos envolvêssemos em brigas de outras pessoas. Então, a comparação que a Bíblia faz é entre essa situação do cachorro e nos envolvermos em brigas de outras pessoas. Nós não queremos fazer isso. É interessante que, se alguma situação onde precisa de ajuda,
Aí sim, devemos buscar a ajuda de um policial, uma autoridade para resolver o problema. Mas não queremos nos envolver em discussões de outras pessoas, em problemas de outras pessoas. Nós temos ainda um outro texto de Provérbios, capítulo 17, o versículo 14. Alguém poderia ler para nós, por favor? Aqui na frente, a irmã Luciana. Começa uma briga e como abrir uma comporta. Retire-se antes de estourar a discussão. Muito obrigado, irmã Luciana. Então, se você perceber que alguma coisa perigosa, alguma situação aconteceu, retire-se antes de estourar a discussão ou iniciar uma confusão, um conflito. E aqui nós podemos também nos atentar a nos manter longe de protestos e de situações perigosas e violentas. Nós temos ainda o texto de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Quem poderia ler para nós, por favor? A irmã Cida, ali no fundo. Mantenha os olhos abertos e resguarde-se de todo tipo de ganância, porque mesmo quando alguém tem abundância, sua vida não vem das coisas que possui. Muito obrigado, irmã Cida. Então, imagine que você trabalhou bastante, conseguiu juntar um dinheiro e comprou um bem que você queria muito. E aí, de repente, vem um assaltante que quer tomar de você esse bem. O que será que nós devemos fazer? A irmã Thaís? Devemos entregar, não devemos reagir. Exatamente. Muito obrigado, irmã Thaís. Nada é mais valioso do que a nossa vida. Nenhum bem material que nós tenhamos vale mais do que a nossa vida. Então, não devemos reagir diante de uma situação como essa. Nós vamos ver agora um vídeo com o tema Imite os fiéis, não os infiéis. Imite Enoque, não Lameque. Chama o Rick, chama o Rick. O que aconteceu? Você está bem? Deixa isso aí. Meu filho quase morreu por causa das gangues. De novo. O que aconteceu? Eu tava correndo. Você tá bem? Deixa eu ver, meu filho. Tá doendo muito. Só a gente não tem arma aqui na rua. Eu não quero uma arma aqui em casa. Mas que escolha eu tenho para proteger minha família? Hebreus 11:1. A fé é a firme confiança de que virá o que se espera. Eu tenho fé nas promessas de Deus, mas se eu preciso de uma arma para proteger minha família, será que Jeová não vai entender? Amor, tá tudo Sim, bem? sim, tô bem. Ei, pega a mochila dele. Cadê o seu marido? Chama ele. Cadê ele? Ó, cara, eu te acontecendo? falei, O que tá acontecendo? você não vai poder Calma, fazer por favor, nada. por favor. Ó, tu vai me entregar. Em paz. Não me ameaça, não me ameaça. Salta minha Não. esposa, salta meu filho. Tá tudo bem, pai? Uhum. Não, eu não posso fazer isso. Eu não sou o primeiro a morar no lugar violento. Hebreus 11:5. Ele recebeu o testemunho de que havia agradado a Deus. Enoque morava num lugar muito violento. Mesmo assim, ele andou com Deus. Eu posso imitar a fé de Enoque.
base nesse vídeo, nós também temos uma gravura. Como o exemplo de Enoque ajudou o pai no vídeo a decidir como agir diante da violência. Por favor, o Ricardinho. O exemplo de Enoque ajudou ao pai a ter fé em Jeová e não usar uma arma para proteger a vida de sua família, mas sim ter a fé de que Jeová e seu Espírito Santo iriam proteger a sua família de qualquer mal que poderia acontecer. Muito obrigado, Ricardinho. Muito obrigado a todos os irmãos pela boa participação. Como vai ser a campanha da celebração? Vamos dar atenção ao irmão Rafael Machado, que falará do planejamento da campanha, sobre o discurso especial e a celebração. A gratidão que todos nós temos pelo sacrifício que Jeová e Jesus fizeram por nós é tanta que é impossível se expressar só com palavras, não concordam? Nós precisamos agir, nossas ações vão demonstrar a nossa gratidão. E entre as responsabilidades que nós temos, uma que é muito séria, podemos dizer até que é o ponto alto a cada ano daqueles que servem a Jeová, é a celebração. Certamente é importante para Jesus, porque você se lembra das palavras dele em Lucas 22:19. Persistam em fazer isso em memória de mim. Queremos demonstrar apreço pela celebração da morte de Jesus. Então, como podemos fazer isso? Ou como podemos ajudar nessa campanha? Uma primeira sugestão é: ore a Jeová, pegue papel e caneta e faça literalmente uma lista com o nome dos seus parentes que não são cristãos, amigos, colegas, vizinhos, revisitas, estudantes da Bíblia, aqueles que já estudaram com você no passado, e lembre de incluir em suas orações aqueles parentes que estão inativos. Nosso amor por eles continua, só que a nossa preocupação com eles só aumenta. Lembre-se disso. Com essa lista pronta, convide a todos. E como você pode fazer esse convite? Pode ser pessoalmente, por ligação, por e-mail, mensagem de texto. Mas demonstre interesse pessoal a cada um deles. Converse, tire tempo para esclarecer as dúvidas. Mostre para ele o quão importante é essa ocasião. Talvez copiar e colar uma mensagem de texto não vá funcionar. Precisamos estar atentos a isso. Mas o que mais podemos fazer para ajudar? No próximo sábado, dia 2 de março, às 9 horas, vamos estar juntos aqui e vamos iniciar os trabalhos em nosso território. Lá de casa em casa, o nosso objetivo vai ser convidar a todos. E quando você estiver designado em um território que tenha comércio, por favor, não pule. Se for possível, entre e convide a todos os que estão ali também. A nossa estratégia para cobrir o nosso território vai ser a seguinte: na primeira volta toda do território, começando no 1 até o 22, nós vamos bater de casa em casa e vamos entregar o convite em mãos. Vamos formalizar o convite, vamos fazer o uso do recurso do vídeo, destacar o site JW e, se possível, vamos deixar muito claro o quanto é importante para nós e para as pessoas essas duas ocasiões, o discurso especial e a celebração. Quando iniciarmos a segunda volta no território, e você não precisa ficar preocupado, os dirigentes de campo e os superintendentes de grupo vão estar atentos a essa mudança e vão te ajudar nesse momento. Então, quando nós iniciarmos a segunda rodada, vamos estar com o registro de quadra que vocês conhecem em mãos, e aonde não foi entregue o convite, nós vamos bater uma primeira volta, batendo de casa em casa, e na segunda volta vamos bater. Certificando que ali não vão nos atender, aí sim vamos colocar nas caixinhas de correio, por baixo das portas, ou num local estratégico onde vai preservar o convite e que a pessoa possa ver também ao chegar em sua casa. Essas informações vão ser lembradas constantemente nas saídas de campo. Os convites também vão estar disponíveis para o testemunho público que é feito com os carrinhos. Os carrinhos vão estar abastecidos. Vocês não precisam se preocupar em levar os convites quando vocês tiverem uma designação nessa modalidade. Mas, como sugestão, sempre tenha alguns com você, para caso haja oportunidade de dar testemunho público, o testemunho informal.
Haverá também um trabalho de entrega dos convites nos prédios e condomínios que estão em nosso território. Esse é um trabalho um pouco mais específico, mas caso você tenha interesse em apoiar, por favor, pode me procurar para mais informações. Nós vamos dar atenção a 2 datas. O discurso especial com o tema A Ressurreição, a Vitória sobre a Morte. Sexta-feira, 15 de março, às 19h30. Sexta-feira, 15 de março, às 19h30. A celebração, domingo, 24 de março, às 18h30. Queridos irmãos e irmãs, nós temos bastante trabalho pela frente. Então, queremos e precisamos do apoio de todos. Sabemos que os próximos 2 meses que se seguem, março e abril, os publicadores podem assinar a petição de pioneiro auxiliar com requisito de 15 horas. Então, incentivamos a todos a orarem a Jeová e, se for possível, assinem a petição. Mas, se no seu caso não for possível, talvez você possa incentivar e apoiar um ou mais membros da sua família para assinarem a petição. Se você é um publicador não batizado, incentivamos que faça seus arranjos também e nos apoie ao máximo nessa campanha. Com certeza, nosso Deus Jeová e nosso Senhor Jesus Cristo vão se alegrar e abençoar os esforços de todos para essa campanha que é tão especial. Obrigado, irmão Rafael, pelas considerações. Agora, teremos o estudo bíblico de congregação com nosso irmão Adriano Garcia e com a ajuda da leitura do nosso irmão Davi Lima. Vamos dar atenção. Muito bem, conforme mencionado, nós vamos continuar a consideração do capítulo 6. Você lembra aí do tema? Estevão, cheio de favor divino e de poder. A partir do subtítulo, um testemunho corajoso sobre o Deus glorioso. Nós vamos do parágrafo 9 até o 17. E queremos então extrair boas lições desse servo corajoso e fiel de Jeová. Contamos então com a sua participação. Levante, por favor, sua mão, dê seu comentário. Isso vai edificar a todos nós. O irmão Davi, como já mencionado, é o leitor nesse estudo e vamos iniciar com os parágrafos 9 e 10. Conforme mencionado no início deste capítulo, ao ser acusado, Estevão permaneceu com um semblante sereno como de um anjo. Caifás se virou então para ele e perguntou: "Isso é verdade?" Era a vez de Estevão falar, e foi exatamente isso que ele fez. Alguns críticos atacam o discurso de Estevão, afirmando que, apesar de sua extensão, não responde nem mesmo às acusações levantadas contra ele. Na verdade, porém, Estevão nos deu um excelente exemplo de como fazer uma defesa das boas novas. Tenha em mente que Estevão foi acusado de blasfemar a Deus por difamar o templo e de blasfemar a Moisés por falar contra a lei. A defesa de Estevão é um resumo de 3 períodos da história de Israel e enfatiza cuidadosamente certos pontos específicos. Vamos considerar cada um desses períodos. A pergunta é: que afirmação alguns críticos fazem sobre o discurso de Estevão diante do Sinédrio e o que precisamos ter em mente? Vamos iniciar com a irmã Rose. Por favor, irmã Rose. Então, podemos perceber que Estevão ele foi acusado de blasfemar a Deus e difamar o templo. Mas, nessa ocasião, Pedro ele manteve a calma. Mas ele fez uma boa defesa perante o Sinédrio. E é o que a gente vai aprender, quais a maneira, como ele tinha bastante conhecimento das Escrituras e pôde defender de forma clara os propósitos de Jeová. Obrigado, irmã. Vamos ouvir, irmão Benfica. Nós vimos ali também que alguns críticos, eles atacaram o discurso de Estevão, afirmando que, apesar de sua extensão, não responde nem mesmo às acusações levantadas contra ele, como foi citado. Muito bem. Essa é uma crítica, é um ataque que é feito, não é? Agora, que detalhes talvez a gente possa destacar
para justamente mostrar que esses críticos estão equivocados. Há um texto citado aí de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Qual é a relação dele com essa nossa matéria? Irmã Luciene? Então, o texto fala, para a gente sempre estar pronto para fazer uma defesa perante todo aquele que exigir. E a gente tem que fazer com brandura e profundo respeito. Então, Estevão, ele fez isso, nós não podemos discernir o que a pessoa tem no coração, assim como Jesus, Então, a gente deve seguir o conselho do apóstolo Pedro, de mostrar brandura ao falar com as pessoas. Obrigado, minha irmã. Observe que o parágrafo ele traz a atenção que, ao invés de chamar a atenção para si mesmo, ou tentar se livrar daquela situação difícil, qual foi a preocupação dele? Irmã Eva Núzia, por favor. Ele estava preocupado em defender as boas novas. É verdade, é verdade. E é interessante que, com isso em mente, ele começou então a relembrar aquilo que o acusaram e mostrando os escritos sagrados, não é? Fazendo-os raciocinar. Nesse ponto, e pensando também em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, você pensa em alguma situação em que atualmente talvez tenhamos que fazer uma defesa? Pensa em alguma situação? Irmão Lucas Rafael? Então, hoje, os jovens, por exemplo, na escola, podem defender o nome de Deus, tendo em vista a enorme zombaria que sofrem, Ou também na teoria da evolução, Não precisam muitas vezes fazer um estardalhaço, mas podem sim conversar com o professor e explicar as suas crenças, E isso demonstra bons resultados, Nós temos excelentes exemplos disso, em nossas sentinelas, em nossos livros. É verdade, obrigado, irmão Lucas. Pensa em alguma outra situação? Irmão Brás, ali ao fundo. Muitas vezes também, como testemunhas de Jeová, nós somos acusados de não acreditar em Jesus ou de não adorar Maria, não acreditar em Maria como a mãe de Jesus. Então, nós podemos fazer uma defesa baseado em fatos, Nós vamos levar a pessoa, mostrar para ela que nós acreditamos sim em Jesus, sabemos quem é Jesus e servimos a Ele, reconhecemos que Ele é o nosso líder e também sabemos que Maria foi a mãe de Jesus e ela tem um lugar especial também perante Deus, assim como todos os servos leais de Jeová do passado e os do presente também têm um lugar especial. Todos eles serviram, foram leais, assim como Maria. Então, nós não adoramos, mas nós respeitamos e sabemos o papel que ela desempenhou. Obrigado, irmão Brás. E pensando nas palavras aqui de 1 Pedro 3,15, que tipo de atitude ou emoção a gente quer transparecer nas nossas palavras? E lembre de Estevão. Irmão Gustavo, por favor. Brandura, e também quando nós estivermos em uma situação dessa, nós devemos sempre agir com profundo respeito. O respeito vai atrair as pessoas. Agora, se nós quisermos discutir, causar algum problema, o resultado não vai ser o ideal. É verdade, muito bom. Importante lembrar que nós estamos ali para dar testemunho, um bom testemunho. Por isso, esse cuidado. Irmão Davi, lê para a gente agora o 11 e o 12. A era dos patriarcas. Estevão começou falando sobre Abraão, a quem os judeus respeitavam por sua fé. Ao estabelecer esse ponto em comum, Estevão enfatizou que Jeová, o Deus glorioso, apareceu pela primeira vez a Abraão na Mesopotâmia. Na verdade, aquele homem era residente forasteiro na terra prometida. Abraão não tinha nenhum templo nem a lei mosaica. Como então poderia alguém insistir que a fidelidade a Deus deve sempre depender de coisas desse tipo? José, descendente de Abraão, também era muito estimado pelos ouvintes de Estevão.
Mas Estevão os lembrou de que os próprios irmãos de José, pais das tribos de Israel, perseguiram aquele homem justo e o venderam como escravo. Apesar disso, Deus o usou para salvar Israel da fome. Sem dúvida, Estevão via as claras similaridades entre José e Jesus Cristo, mas evitou fazer logo essa comparação para que seus ouvintes continuassem a escutá-lo o máximo de tempo possível. Antes da pergunta A, quem quer ler Atos capítulo 7, versículo 2 para a gente? Atos 7, 2. Irmã Bruna, lê para a gente, por favor. Estevão respondeu: Homens, irmãos e pais, escutem. O Deus glorioso apareceu ao nosso antepassado Abraão enquanto ele estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã. Obrigado, minha irmã. Então agora vamos à pergunta A. Como Estevão fez bom uso do exemplo de Abraão? Irmão Paulo Henrique. Estevão usou a fé de Abraão, que não tinha base na lei mosaica, mas sim no que o próprio Abraão presenciou, para mostrar ao Sinédrio que não era mais necessário seguir a lei mosaica e que o próprio Estevão não estaria fazendo nada que pudesse ser taxado como errado somente por suas ações não estarem totalmente de acordo com a antiga lei mosaica. Obrigado, Paulo. Obrigado por sua participação também. Então veja, não é? Na verdade, esse é um bom exemplo de uma característica que a gente quer ter ao conversar com alguém. O que a gente tem que buscar, então? E Estevão buscou isso. Irmão Vanderlei, aqui na frente, por favor. É muito comum encontrarmos no nosso território pessoas religiosas que têm o seu ponto de vista, a sua fé. Vimos até numa apresentação aí hoje. Mas aí vamos buscar um ponto em comum dentro da fé da pessoa para podermos fazer uso da Bíblia Sagrada. Isso, muito bom. Vamos ler Atos 7, 9 e 10. E eu pediria para um voluntário ou uma voluntária. Gustavo, lá no fundo, irmão Gustavo, por favor. E os patriarcas ficaram com ciúme de José e o venderam aos egípcios, mas Deus estava com ele, e os livrou de todas as suas aflições, lhe concedeu favor e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, e este o designou para governar o Egito e toda a sua casa. Muito obrigado, meu irmão. Pergunta B. Por que o exemplo de José era importante para o discurso de Estevão? Joelma, aqui à frente. José foi usado por Estevão para que ele pudesse preparar a mente dos seus ouvintes para que entendessem as similaridades ou as coincidências que haviam entre Jesus e a situação de José. Qual que eram as similaridades? Ele foi renegado, ele foi vendido, ele foi perseguido, mas ele salvou a nação. Então, algo poderia fazer similaridade com Jesus, que também foi perseguido, mas ele também trouxe salvação por conta disso. Ele lançou o alicerce, mas ele não falou logo de cara, para não fechar a cabeça dele sobre isso. É verdade, muito bom. Também a gente pode extrair algo no nosso ministério, não é? Mesmo que ouçamos alguma coisa contrária àquilo que a Bíblia fale, talvez um entendimento equivocado, o que a gente tem que fazer com a gente mesmo? E agora? Bom, Lucas Franco. Precisamos nos segurar. Foi o caso de Estevão, ele podia ir direto, olha, vocês são exatamente como esses patriarcas, né? Vocês mataram a Cristo. Bom, ele não fez nada disso, ele começou usando aquele exemplo, não tocou nesse momento no nome de Cristo, ele foi citar isso só no final do seu discurso. Dessa maneira ele prendeu a atenção daquelas pessoas que estavam julgando ele e pôde dar um bom testemunho. Então, em certas circunstâncias, temos que nos calar, apenas ouvir. É verdade. É importante, né, exercermos o autocontrole, o autodomínio. Nós não precisamos partir para o confronto, né, como o Lucas destacou.
Como foi citado, a gente não quer fechar a mente da pessoa. Então a gente vai buscar ponto em comum, como a gente viu, vai raciocinar e depois, lá na frente, quando a pessoa permitir, a gente vai fazer a devida correção. Com os nossos estudantes a gente faz isso, não é? Vamos avançar a nossa consideração, leitura do 13 agora. O tempo de Moisés. Estevão falou bastante sobre Moisés, o que foi sábio, visto que muitos dos membros do Sinédrio eram saduceus, que rejeitavam todos os livros da Bíblia que não tivessem sido escritos por Moisés. Lembre-se também de que Estevão havia sido acusado de blasfemar a Moisés. As palavras de Estevão foram uma resposta direta a essa acusação, pois mostraram que ele tinha grande respeito por Moisés e pela lei. Estevão destacou que Moisés também teve de enfrentar rejeição da parte daqueles que tentou salvar. O povo que rejeitou Moisés quando ele tinha 40 anos e, mais de 40 anos depois, desafiou sua liderança em várias ocasiões. Estevão, assim, foi coerente ao desenvolver um tema importante. O povo de Deus, vez após vez, rejeitou aqueles a quem Jeová havia designado para liderá-los. Vamos lá em Atos capítulo 7 de novo, versículos 37 e 38. Agora eu gostaria que alguém lesse para a gente. Versículos 37 e 38. Irmã Larissa, por gentileza. Esse é o Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus fará surgir para vocês, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a mim. Ele é que estava junto à congregação no deserto. Ele estava com um anjo que lhe falou no Monte Sinai e com os nossos antepassados. Ele recebeu proclamações sagradas, vivas, para dá-las a nós. Muito obrigado, irmã. Vamos lá à pergunta. Como a análise do exemplo de Moisés respondeu às acusações feitas contra Estevão e que tema isso ajudou a desenvolver? Irmã Anita, por favor. Estevão ali, ele foi sábio a falar várias vezes de Moisés, porque ali havia muitos membros do Sinédrio, que eram saduceus, que rejeitavam todos os livros da Bíblia que não tivessem sido escritos por Moisés. Então, Estevão, ele foi acusado de blasfemar contra Moisés e a lei. Então, aquelas palavras ali dele foi uma resposta direta àquelas acusações. Mostraram que ele tinha grande respeito por Moisés e a lei. Obrigado, minha irmã. A resposta dele foi direta? Não, vocês estão errados, porque eu respeito Moisés. O que ele usou aqui, e que é importante que a gente também pense ao responder às pessoas? Irmã Vanessa, por favor. Estevão, ele destacou que Moisés também teve de enfrentar rejeição da parte daqueles que tentou salvar. Então, ele achou um ponto em comum. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Então, mais uma vez, como a gente observa, ele demonstrou que era alguém estudioso dos escritos sagrados, procurou estabelecer essa base em comum a respeito a Moisés, mas ele mostrou conhecimento. E como é que isso ficou evidente? Que ele tinha conhecimento a respeito da vida de Moisés. Tem uma notinha aí que traz algo interessante para a gente. Irmão Renan Lenoir? E mostrou que ele falou bastante a respeito de Moisés. Então, ele não só falou que ele conhecia Moisés, mas ele provou com o conhecimento dele, falando para eles. É verdade, é verdade. Lembram de algum detalhe, conforme a nota até menciona para a gente aí? Irmã Mara? Aqui na frente. Então, a nota diz para a gente que Estevão, no discurso dele, ele deu tantas informações a respeito de Moisés que não se encontra em nenhum outro lugar na Bíblia.
Por exemplo, a educação egípcia que Moisés teve, a idade quando ele fugiu com 40 anos, depois quando ele voltou com 80 anos de Midian. Então, são detalhes que mostraram para o Sinédrio que ele sabia, respeitava e considerava Moisés. É verdade, irmã, muito bom. Mas veja, ele não despercebeu o tema, ou o foco que ele queria destacar ali. Lembra qual que era o objetivo, o foco, o tema, como é que ele desenvolveu isso e qual é o assunto que ele estava querendo trazer atenção? Lá na sala B, irmão Israel, por favor. Ele, com esse discurso, ele chamou a atenção, né, que o povo de Deus também, vez após vez, rejeitou aqueles a quem Jeová havia designado para liderá-los, né? Não estava sendo diferente também nessa situação. Então, isso também nos ensina, né, que nós também, por nosso trabalho, hoje, trazendo para os nossos dias, nós também vamos enfrentar essas mesmas posições, vamos também ser rejeitados por pessoas que acham que talvez nós não falamos da parte de Jeová. Isso deve nos encorajar, na verdade, né? E termos essa certeza de que realmente nós somos diferentes de todo mundo. O mundo todo, as religiões todas falam de uma maneira, e nós falamos de uma maneira diferente de todas elas. Isso também nos encoraja. Obrigado, irmão Israel. Vamos ao 14º parágrafo agora. Estevão lembrou a seus ouvintes que Moisés havia predito que um profeta semelhante ao próprio Moisés surgiria em Israel. Quem seria esse profeta e como seria recebido? Bem, Estevão deixou as respostas a essas perguntas para o final de seu discurso. Antes, Estevão destacou outro ponto importante. Moisés havia aprendido que qualquer solo pode se tornar santo, como no caso do solo do arbusto que queimava, onde Jeová havia falado com ele. Então, será que se pode limitar ou restringir a adoração a Jeová a um único local, como o templo em Jerusalém? Vejamos. A pergunta é: o uso do exemplo de Moisés apoiou que pontos do discurso de Estevão? Irmã Giovana? Estevão estava sendo acusado também de blasfemar contra o templo. Então, falando sobre Moisés, ele destacou que qualquer solo pode se tornar santo, como no caso do solo do arbusto que queimava, onde Jeová havia falado com Moisés. Então, será que se pode limitar ou restringir a adoração a Jeová a um único local, como o templo em Jerusalém? Obrigado, minha irmã, por sua participação. Vamos ouvir a irmã Joelma, ainda. E era interesse de Estevão, como sabemos, defender Jesus como Salvador. Então, agora ele mencionou as palavras do próprio Moisés ao dizer que ouviria um profeta semelhante a Moisés em Israel. E era desse profeta que ele estava falando. Isso, esse é um outro ponto que Estevão também trouxe a atenção e explicou de maneira hábil diante daquela plateia, não é, no Sinédrio e seus 71 membros, né? Muito bom. Vamos avançar a consideração? 15 e 16, vamos ler? O tabernáculo e o templo. Estevão lembrou ao tribunal que, antes de haver qualquer templo em Jerusalém, Deus havia ordenado que Moisés construísse um tabernáculo, uma estrutura móvel para adoração, parecida com uma tenda. Quem ousaria dizer que o tabernáculo era inferior ao templo, já que o próprio Moisés havia prestado adoração no tabernáculo? Mais tarde, quando Salomão construiu o templo em Jerusalém, ele foi inspirado a transmitir uma lição vital em sua oração. Parafraseando Salomão, Estevão explicou que o Altíssimo não mora em casas feitas por mãos humanas. Jeová pode usar um templo para realizar seus propósitos, mas ele não depende disso.
Por que então deveriam seus adoradores achar que a adoração pura depende de um local construído por mãos humanas? Estevão concluiu seu argumento de forma poderosa, citando o livro de Isaías. O céu é o meu trono e a terra é o apoio para os meus pés. Que tipo de casa construirão para mim? Disse Jeová. Onde seria o meu lugar de descanso? Não foi a minha mão que fez todas essas coisas? Vamos a perguntar, por que o tabernáculo era importante para o argumento de Estevão? Por quê? Irmã Thaís, por favor. Porque Estevão lembrou ao tribunal que antes de haver o templo de Jerusalém, Jeová havia ordenado a Moisés que construísse um tabernáculo, que era uma tenda móvel para adoração no deserto. É verdade. Ele encontrou esse belo apoio, esse belo raciocínio, esse belo argumento. Agora, vamos avançar um pouquinho. Por que Estevão mencionou o templo de Salomão em seu discurso? Então, ele falou sobre o tabernáculo, agora ele fala sobre o templo de Salomão. Por que ele fez essa citação? Irmã Lerce. Para explicar que o Altíssimo, ele não mora em casas feitas por mãos humanas. Para Jeová realizar os seus propósitos, ele não depende de um lugar físico. Isso mesmo. E ele tomou cuidado de citar quem? Lá pensando em 2 das Crônicas 6:18. Pensa na assistência dele e nos argumentos que ele estava usando. Irmão Renan Santos, por favor. Na verdade, se observarmos, ele parafraseou o próprio Salomão, quando da ocasião da dedicação daquele templo, que destacou que Jeová, então, não poderia morar em casas feitas por mãos humanas. Então, assim, ele fechou bem o seu raciocínio ao indicar que antes não havia o templo e mesmo quando este passou a existir, Jeová não residia ali por ser um local construído por mãos humanas, literalmente, né? Não residia ali literalmente. Isso, muito bom. Então, olha só, aí ele foi desmontando aquele argumento de que ele havia falado algo contrário ao valor daquele local. Porque lembra-se, eles achavam que somente ali era importante. Então, porque eles tinham o templo, eles estavam protegidos por Jeová. Mas ele foi além, não é? Ele mostrou qual é o conceito de Jeová. E veja que ele também fez questão de citar mais uma vez as Escrituras. Porque aqui ele citou o rei Salomão. Mas o parágrafo menciona lá nos versículos 49 e 50 de Atos 7, que ele citou quem mais? Irmão Oswaldo, por favor. Ele também citou o livro de Isaías. Isso, muito bom. E que ponto do livro de Isaías, em especial, ele trouxe a atenção? Obrigado, irmão Oswaldo. Então, pensa na argumentação dele. Então, para fechar, o que ele fez? Lembrando de Isaías. Irmã Elaine. É interessante que ele citou as palavras do próprio Jeová, né, em Isaías 66, 1 e 2, né, dizendo que o céu é seu trono e a terra é o apoio para seus pés. Então, que tipo de casa construirão para mim? Então, ele mostrou que realmente o próprio Jeová mostrava que não tinha um lugar específico. Muito bom. Olha só, hein, que belo exemplo de argumentação. Vamos encerrar nossa consideração com o 17º parágrafo? Ao analisar o discurso de Estevão até aqui, não concorda que ele expôs com a habilidade e a atitude errada de seus acusadores? Ele mostrou que Jeová não é rígido nem preso a tradições, mas é flexível e, com o passar do tempo, faz ajustes a fim de cumprir o seu propósito. Os que davam muita ênfase àquele belo templo em Jerusalém e aos costumes e tradições que se desenvolveram em torno da lei mosaica, perceberam o verdadeiro objetivo por trás da lei e do templo.
E, indiretamente, o discurso de Estevão trouxe à tona a seguinte pergunta vital: obedecer a Jeová não seria a melhor maneira de honrar a lei e o templo? De fato, com suas palavras, Estevão forneceu uma excelente defesa de suas ações, pois ele havia obedecido a Jeová da melhor maneira que podia. Muito obrigado, irmão Davi, pela colaboração com a boa leitura. Pergunta A. Como o discurso de Estevão expôs a atitude errada de seus ouvintes? Como isso aconteceu? A jovem irmã aí ao seu lado, Lucas, por favor. Ele mostrou que Jeová não é rígido e nem preso a tradições, mas é flexível e, com o passar do tempo, faz ajustes a fim de cumprir com o seu propósito. É verdade, muito bom. E como é que ele forneceu uma resposta às acusações contra ele? Como é que isso ficou evidente? Rose? Isso ficou evidente pela maneira como ele reagiu diante daquele sinédrio. Então, ele deu excelente exemplo em ser obediente a Jeová. É verdade. Obrigado, minha irmã. Vamos ouvir a irmã Joelma aqui na frente, por favor. Eles acusavam Estevão de desrespeitar a lei, mas, na verdade, por se apegarem a tantos costumes e tradições, eles desperceberam o verdadeiro sentido que existe por trás da lei. Então, ele, pelo seu discurso, ele mostrou que ele tinha, sim, obedecido a Jeová da melhor maneira e não eles. É verdade, muito bom. Meus amados irmãos e irmãs, que possamos sempre meditar no belo exemplo de Estevão. Como vimos, ele tinha o favor de Jeová, mas ele também se esforçou para desenvolver boas habilidades como proclamador das boas novas. Que possamos imitar o seu belo exemplo hoje também. Obrigado, irmão Adriano. Obrigado, irmão Davi. E parabéns a todos pelos bons comentários. Bom, o que aprendemos hoje? O fim da violência é algo certo, que vai acontecer. E aprendemos que meditar em tudo que Jeová já fez por nós e se imaginar no paraíso vai nos ajudar a esperar com paciência. Vimos também alguns princípios que nos ajudam a se proteger da violência e que essa sabedoria é muito melhor do que usar armas. Tivemos também um discurso animador de como vai ser a campanha da celebração e de como podemos participar da melhor maneira nesse mês especial. E semana que vem, o que vamos ver? Em Tesouros da Palavra de Deus, teremos um discurso encorajador com o tema Jeová, minha fonte de coisas boas. Também veremos a resposta da pergunta: o que significa a expressão menina dos teus olhos? E também como podemos nos preparar para o dia mais importante do ano, que é a celebração da morte de Jesus Cristo. E para finalizar, vamos cantar um cântico de agradecimento a Jeová. E o cântico é o de número 40, com o tema Você já decidiu? Baseado em Romanos 14, versículo 8. E depois o irmão Renan Santos irá finalizar com uma oração.